Desta vez, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Tentação e Vitória. Quando pensamos em como os pecados e transgressões começam na terra, podemos entender que cometemos pecados quando falhamos em vencer as provas e tentações. Provas e tentações são assuntos muito importantes na nossa vida de fé. Nossa fé deve ser forte o suficiente para vencer todas as provas como filhos de Sião. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8 diz: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, o que ele disse? Jesus veio à Terra 2000 anos atrás e ensinou o povo de Deus como orar. Na oração há a expressão, e não nos deixes cair em tentação. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que cair em tentação significa? Significa que vencemos as tentações ou não. Significa falhar em vencer. Quando nós somos tentados por todos os tipos de esquemas de Satanás e falhamos em vencê-los, então nós terminamos nos tornando escravos de Satanás. Nós seremos arrastados por Satanás e vagaremos em pecados. Sendo assim, enquanto nós ainda esperamos pela eternidade, chegamos a imaginar às vezes: e se eu não puder receber a salvação? Ou, e se eu não puder ir ao céu? Já que podemos cair em tentações, Jesus nos ensinou a incluir sem falta tais palavras em nossa oração: não nos deixes cair em tentação. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pessoal, cair em tentação significa falhar em passar nas provas. Se recordarmos da história dos israelitas no deserto, de quem não pôde entrar em Canaã, a terra que manava leite e mel, e do porquê falharam em vencer a tentação, nós devemos vencer as tentações com certeza. O fator mais importante para vencermos a tentação é a fé. Assim como está escrito na primeira epístola de Pedro, o diabo está andando em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar nesta última época. Enquanto anda em derredor, se ele encontra alguém com fé fraca, ele o guia para a tentação. Neste momento, como nós devemos resisti-lo? A Bíblia diz: resisti-lhe firmes na fé. A fim de resistir a Satanás, que tenta nos colocar em tentação, nós precisamos da fé mais do que tudo. Vejamos como Jesus e Abraão obtiveram a vitória sobre as tentações. Primeiro, vejamos como Jesus venceu as tentações. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Isso aconteceu depois de Jesus ter jejuado por 40 dias e 40 noites. É difícil suportarmos a fome, mesmo que jejuemos por um dia. Mas Jesus jejuou por 40 dias. Deve ter sido tremendamente doloroso. Naquele momento, Satanás foi até Jesus e o tentou. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Quando Jesus foi provado, ele respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Satanás falou sobre alimento físico, Jesus respondeu que devemos viver do alimento da palavra de Deus. Devia ser muito fácil para Jesus transformar as pedras em pães. Contudo, ele escolheu a coisa certa em vez da coisa fácil. Ele nos ensinou a trilhar o caminho correto, mesmo estando em grande dor, para que possamos guardar a nossa fé. Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Desta forma, ele passou na primeira prova. Vejamos o versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Com o que Jesus derrotou Satanás? Com a palavra de Deus. Mesmo no momento em que ele estava sofrendo extrema fome e dor, ele não escolheu o caminho fácil para amenizar as dificuldades físicas e a dor. Alguns podem pensar: não é melhor ganhar toda a glória e o esplendor do mundo depois de se prostrar perante Satanás só uma vez? Mas isso não correspondia ao propósito de sua vinda à Terra. Não era o caminho correto para salvar a humanidade. Jesus deu o exemplo de escolher o caminho correto em vez do caminho fácil, para que nós também possamos segui-lo e fazer a escolha certa na nossa vida. Para fazer Jesus cair, Satanás o provou com pão quando ele estava com fome, incitando-o a fazer um milagre, mostrando todos os reinos do mundo e seu esplendor. Satanás disse: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Mas Jesus nunca balançou. Quando um homem não dorme, nem come por alguns dias, ele não pode estar em condições normais. Apesar de todos os sofrimentos e dificuldades, depois de jejuar por 40 dias, Jesus escolheu o caminho da verdade e nos guiou ao caminho da verdade. Então, nós também, não importa quais provas e tentações possam surgir diante de nós, nunca devemos ficar agitados, sem saber o que fazer. Mas, em vez disso, devemos pensar: o que Deus nos ensinou? Qual é o caminho certo a seguir? Para que possamos sempre escolher o caminho correto e justo e assim obter a vitória. O diabo se focou na situação atual de fome e de dificuldade de Jesus. Ele fez uso de uma situação em que é difícil um homem estar em seu estado mental correto. Ele atacou naquele momento a parte mais fraca de Jesus com várias tentações. Mas Jesus nunca balançou. Jesus estava em carne. Então ele se encontrava na mesma situação que nós, com extrema fome. Ele devia estar delirando. Contudo,
Diante dessas três tentações, Jesus nunca se submeteu às coisas físicas, nem mesmo uma rápida deslizada. Ele fez escolhas corretas para que possamos ter fé na futura eterna glória que Deus nos dará. Todas as suas escolhas foram corretas, e, como todas foram corretas, Satanás não podia mais prová-lo. Satanás submeteu Jesus às provas mais difíceis nos momentos mais difíceis. Mas Jesus não balançou em nada. Ele lutou contra Satanás com fé, utilizando-se das palavras de Deus. Diante das tentações, Jesus pediu para Satanás fazer o que é correto. Satanás não podia mais aguentar e o deixou. E os anjos vieram e serviram a Jesus. Vejamos também que tipo de prova Abraão enfrentou e como ele pôde vencê-las. No livro do Gênesis, capítulo 22. Vejamos o versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esta foi a prova dada a Abraão. Esse era o problema que ele tinha para resolver. Abraão teve Isaque quando ele tinha 100 anos de idade. Mas Deus disse a Abraão que levasse Isaque às montanhas de Moriá e o sacrificasse em holocausto. Foi a prova mais difícil para Abraão. Ele esteve diante do problema mais difícil de sua vida. Ele pôde passar por essa prova ou não. Se algumas pessoas fossem colocadas em tal situação, muitas delas cairiam. Vejamos no versículo 3 como Abraão resolveu esse problema. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso, pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aqui, Abraão enfrentou a prova. Quando Deus disse: faça isso, Abraão não discutiu o assunto com mais ninguém, e sim resolveu a questão rapidamente. Abraão levou o seu filho Isaque para uma das montanhas de Moriá que Deus lhe indicou. Pensem no fato de Abraão ter tido um filho quando completou 100 anos de idade. Quão precioso devia ser esse filho para ele. Esse filho precioso perguntou a ele: Pai, o fogo e a lenha estão aqui,
Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão não podia dizer: você será sacrificado para Deus. Então ele disse: Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Vocês podem imaginar como Abraão se sentiu levando seu filho para o monte. Ele não tinha nenhuma dúvida sobre o mandamento e orientação de Deus. Já que Deus lhe deu esta ordem, ele levou Isaque para as montanhas de Moriá. Ele deitou seu filho no altar para sacrificá-lo como holocausto. Naquele momento, a voz do anjo foi ouvida do céu: não estendas a mão sobre o rapaz, teu único filho Isaque. Deus tinha dado a Abraão a promessa de que seus descendentes seriam numerosos, como as estrelas do céu. Mas, e se Isaque morresse? Ele não poderia ter nenhum descendente. Com pensamentos humanos, nós podemos pensar que a promessa de Deus, de que os descendentes de Abraão seriam muitos como as estrelas do céu, não seria mantida. Mas Deus impediu Abraão no momento final. Eu lhe disse para fazer isso, não porque precisava de um sacrifício, mas porque eu queria ver sua fé. Quando Abraão teve sua bela fé provada, ele venceu todas as provas. Jesus também venceu todas as tentações, apesar das dificuldades. Então Satanás o deixou e os anjos o serviram. Nós podemos confirmar essas gloriosas vitórias na Bíblia. Vejamos mais algumas cenas que nos dão ensinamentos sobre provas na Bíblia. Por favor, vejam o Salmo de número 17. Salmo de número 17, verso 1. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Aqui diz: os meus passos se afizeram às tuas veredas. É possível manter os passos quando se tem fé firme. E continua como segue: os meus pés não resvalaram. Como foi dito do verso 3 ao 5. Sondas-me o coração. Meus passos têm se mantido em suas veredas, e meus pés não resvalaram. Davi ofereceu uma oração sincera a Deus. Vejamos o Salmo de número 26, verso 2. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Ele queria que Deus o provasse. Em outras palavras, ele pediu a Deus que o refinasse. Quando somos provados por Deus, é, na verdade, um processo em que seremos refinados por Deus. Assim, provas implicam em refinamento. É por isso que Davi disse: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Davi pediu a Deus para ser provado, refinado e tentado através de muitas provas. Examina meu coração, prova-me se estou indo em direção ao reino dos céus ou não, se eu estou em coisas seculares. Dessa forma, Davi pediu a Deus para ser provado, como está descrito no Salmo de número 26. A Bíblia nos diz para não ficarmos surpresos com o julgamento doloroso que estamos sofrendo, ainda que coisas extraordinárias estejam acontecendo conosco. Em vez disso, devemos encontrar fatores de fé em cada situação.
Vamos para a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Todos podem encontrar uma prova, como a de Abraão e de Jesus, no processo de ser refinado. Então, não fiquem surpresos, ainda que algo extraordinário esteja acontecendo com vocês. Versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Regozijai-vos com os sofrimentos que acontecem em sua vida de fé, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Como vocês veem aqui, haverá provas dolorosas para nos refinar. O mais importante é a nossa atitude em aceitar a situação. Uma vez que vocês aceitam todas as situações com fé, perguntarão a si mesmos: por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem com a minha família, comigo, com a minha empresa, ou nesta circunstância? Se vocês pensarem dessa maneira, vocês encontrarão a partir disso coisas das quais serão gratos e os fatores de fé necessários. Depois de pouco tempo, vocês saberão que certa situação foi dada a vocês por uma determinada razão e porque há a vontade de Deus nisso. Vocês chegarão a entender todas as situações mais tarde, percorrendo o caminho da fé. Vamos para a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Quem é bem-aventurado? Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação. Suportar a provação significa aguentar e vencer a provação. Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A pessoa que consegue perseverar durante as provações é a que pode vencer as provas. Tais pessoas são bem-aventuradas. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. As provações são seguidas dessas palavras de bênção. Então, nós devemos vencer as provas e as tentações sem falta, certo? Não importa que tipo de prova seja, vocês devem ficar felizes por terem passado por ela. Por exemplo, vocês não ficam felizes quando passam em uma entrevista? Se vocês falham em uma prova, vocês ficam tristes. Seu coração fica partido. E isso acontece até mesmo em uma prova deste mundo. Mas o conteúdo descrito na Bíblia se refere à prova para entrar no reino dos céus. Já que é uma prova para irmos ao reino dos céus, mesmo se recebermos uma prova como a de Abraão, nós devemos ter êxito nela. Mesmo que seja dada a nós a mesma prova dada a Jesus, nós devemos vencê-la. Por isso, nós precisamos ter uma fé firme e esperança de ir ao céu ainda mais. É por isso que o escritor do livro dos Salmos e o Abraão oraram ansiosamente a Deus. Quando Jesus nos ensinou a oração do Senhor, Ele disse: não nos deixes cair em tentação. Com isso, Ele quis dizer: deixe-nos ter êxito em qualquer prova sem falta. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, Ele ensinou a todas as pessoas que creem em Deus essa oração. Não importa qual prova enfrentemos, ajude-nos a passar com êxito por ela. Hoje, nós podemos estar em determinada prova. Não importa em qual prova estejamos hoje, vamos vencê-la completamente com fé, para que todos possamos
receber boas-vindas no céu como filhos de Sião. Se nos esquecemos da glória do céu, se esquecemos da gratidão a Deus e a graça da expiação, então chegamos a colocar Deus em crucificação uma segunda vez, unindo-nos com o pecado a ponto de nos tornar seus servos. Nós nunca devemos cometer tal pecado novamente. É esperado que quem carregue todos os nossos pecados? De acordo com o livro de Isaías, capítulo 53, o profeta anunciou previamente por qual aflição Jesus passaria, 700 anos antes de ele vir à Terra. Ele foi moído. Pelo que ele foi moído? Por nossas iniquidades. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Seu sofrimento foi causado por nossas transgressões. Como tudo que vocês viram, se nós pecarmos, quem está destinado a carregar nossos pecados? Como a profecia mostra, aquele que carrega o salário do pecado não é o que cometeu os pecados. A Bíblia e os profetas nos dizem que nós somos os que pecam. Mas quem sofre pelos nossos pecados é o nosso pai e a nossa mãe. O livro de Isaías, capítulo 53, claramente nos mostra a estrutura dinâmica entre aqueles que pecaram e o pai e a mãe, que sofrem pelos pecados no mundo invisível. De agora em diante, não vamos permanecer em pecado. Não importa qual prova enfrentemos. Se pecarmos, chegamos a guiar nosso Deus à cruz mais uma vez. Como nós podemos fazer algo de partir o coração acontecer repetidamente? Nossos pecados e transgressões devem ser completamente apagados e limpos através da nova aliança. Não vamos mais nos envolver em gerar e criar um novo pecado. Se nós temos estado em tentação até agora, vamos oferecer a Deus a oração que Jesus nos ensinou, para que possamos sair completamente da tentação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós não devemos mais nos perder em tentação sem distinguir o mal. Em vez disso, devemos realizar alegremente as coisas que Deus nos mandou. Vamos aprender como vencer as provas, como Abraão, e seguir o caminho que Jesus nos mostrou como exemplo. Jesus agiu de acordo com as palavras da Bíblia e ensinou-lhes as palavras de Deus, até mesmo em uma situação crítica. Apesar da fome e da dor, Jesus repreendeu os erros, dizendo: retira-te, Satanás. Por que você tenta a Deus? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nós também devemos dizer como Ele disse. Nesta época, vamos ter em mente a vitória de Jesus sobre as tentações e a cena de Abraão vencendo as provas e percorrer graciosamente o caminho que agrada a Deus com maior fé e obediência. Deus derrota qualquer mal para que o mesmo não se aproxime de nós. A Bíblia diz: não vos conformeis com o presente século. Então, com quem devemos nos conformar? Devemos nos conformar apenas com o padrão de Deus. Vamos manter essa lição profundamente no nosso coração hoje. Eu peço a vocês novamente que orem sinceramente assim. Não importa qual prova surja, permita-nos vencê-la e guie-nos a não cair em tentação. Ajude-nos a não cair por causa das provas. Esperando que tenham recebido muita graça com o sermão de hoje, eu concluo. Muito obrigado.